Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Deus é tão poderoso que uma pessoa só, quando ela está com muita fé, com gratidão, ela não precisa de um exército com ela. Ela se torna o exército de Deus. Porque vimos na história de Davi que Davi sozinho derrubou um gigante. Claro que não foi Davi, foi Deus que usou Davi para derrubar o gigante. Tinha um exército lá, todos morrendo de medo, todos aqueles soldados. O rei Saul estava com medo, estava todo mundo com medo, porque o homem não era um homem grande, era um gigante e ameaçando todo mundo. Então, como diz em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8. Olha o que o rei Ezequias falou para o seu povo. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. E é isso que eu encorajo você, meu irmão e minha irmã, a crer num Deus que é poderoso e que Ele está conosco e Ele luta as nossas batalhas. Quando você coloca a sua coragem, a sua esperança em Deus, você coloca toda a sua confiança em Deus e não na força do próprio braço, nem na força do homem, seja homem, mulher, parente, família, você, amigos, você tem uma força sobrenatural. Quando você dá todo o poder para Deus, para que Ele cuide de você, para que Ele lute as suas batalhas, você se torna diferente. Você se torna forte e corajoso, como disse o rei Ezequias. Maior do que o que está com ele é o poder, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Com o problema, ele pode ser do tamanho que for, mas quando colocamos Deus na nossa frente, quando oramos a Deus antes de tomarmos uma decisão, quando oramos e apresentamos a situação para Deus, Ele nos encoraja, Ele não nos deixa sozinho na batalha. Deus não abandona os seus filhos. Ele dá força, dá coragem, Ele muda a situação, Ele transforma, e quando as outras pessoas veem, falam, nossa, ali foi Deus. Foi Deus, porque aquela pessoa, aquela família não tinha condições de resolver aquilo, não tinha quem resolvesse aquela situação, e o milagre aconteceu. Porque Deus é poderoso, é infinitamente poderoso para cuidar de toda e qualquer situação em nossas vidas. Às vezes, uma família se destrói por falta de uma oração, por falta de um pedido de socorro a Deus. Como é grande o poder de Deus para agir na vida das pessoas. Só que Ele fala, e Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Precisamos clamar a Deus, ao invés de reclamar, ao invés de ficar só contando as situações. Conte sua situação para quem ora junto com você.
para quem pede as coisas a Deus por você, pela sua família. Peça sabedoria a Deus todos os dias, porque é fonte inesgotável de poder realizar, de você realizar coisas que jamais você imaginou na sua vida, porque você tem o poder, como disse o, o rei Ezequias, pois conosco está um poder maior. É um poder maior que tudo que já se pensou ou imaginou. Você já pensou nisso? A gente não consegue alcançar a sabedoria de Deus, a grandiosidade de Deus e os planos que Deus tem para a vida dos seus filhos. Quantas pessoas que a sociedade não dava mais nada. Tem pessoas que estavam no fundo do poço, literalmente. Deus usou a sua vontade, o seu amor, a sua misericórdia, o perdão para os pecados daquela vida, e Deus levantou aquela vida e muitas pessoas ficam assustadas. Nossa, como que uma pessoa, quantas vezes vemos, às vezes até na televisão mesmo, já vimos reportagem de pessoas que estavam nas drogas, estava à margem da sociedade, que ninguém dava mais nada. E Deus envia pessoas para aquela vida, e aquela vida aceita ajuda de Deus. Deus toca no coração, a pessoa aceita, e de repente aquela pessoa vai estudar, vai trabalhar. Ela não transforma só a vida dela, mas ela transforma a vida de muitas outras pessoas. Ali tinha um gigante destruindo aquela vida, mas Deus tira como tirou Daniel da cova dos leões. Aquilo que é impossível para o homem, imagine, você já pensou um homem ser jogado na cova de leões e Deus fechar a boca? E o leão passou fome, os leões. E na hora que jogaram os inimigos de Daniel, não sobrou nada, porque à medida que foram jogando, os leões já foram comendo todos eles. Olha que tristeza. E o pior, a família deles também pagou, porque foi a família inteira junto com eles. Por isso que às vezes muitos inocentes pagam pelo pecado dos pais. Por isso, meus irmãos e irmãs, devemos estar pedindo, clamando a presença do Senhor em nossas vidas, aprendendo com o rei Davi, aprendendo com o rei Ezequias, que animou o seu povo, mostrando ao povo: olha, para que ter medo, se maior é o poder de Deus que está conosco do que seja qualquer homem, qualquer exército que está contra a vida deles, que estava contra a vida deles. Então, em nossas vidas é assim. Irmãos e irmãs, presta atenção na palavra de hoje. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanime por causa de nada. Seja qualquer coisa, que tem coisas que na vida das pessoas é assustador. Às vezes é na saúde, às vezes são pessoas lutando contra o câncer, pessoas que fazem exames e não estão bem, e os médicos não encontram a causa daquela enfermidade. Às vezes são pessoas desesperadas, sem o dinheiro do aluguel. Você já pensou um pai, uma mãe olhar assim para os seus filhos e dizer: meu Deus, o que é que eu faço? Está repreendido em nome de Jesus. É cada problema, é cada coisa séria. Às vezes é um pai, uma mãe desesperado porque um filho, uma filha está no caminho errado, se está com companhias erradas, com pessoas aconselhando mal, e aquela família com medo do filho, da filha, de enveredar por caminhos tenebrosos, porque tem caminhos que são tenebrosos, que levam à destruição de vidas.
Então, não devemos desanimar, devemos ter coragem, devemos ter fé, dar glórias a Deus, cantar para Deus, cante louvor para Deus. Olha, numa batalha espiritual, o louvor, ele dá ânimo. Ele dá ânimo, ele te leva mais próximo de Deus. A palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela salva, ela tira você do medo. Como diz, Deus fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não deixe de ouvir a palavra de Deus. Não deixe de buscar uma intimidade com Deus, de agradar a Deus, porque nós precisamos da proteção. Deus conosco, somos a maioria esmagadora. Você já pensou nessa palavra? Se Deus está contigo, não há inimigo, nem espiritual, nem no mundo natural, que possa tocar na tua vida, tocar na tua família, porque Deus conosco, somos a maioria esmagadora. Então, é uma pessoa só orando em uma casa e tudo se transforma, tudo muda. Imagine, aquele povo estava tudo com medo porque tinha um exército grande, mas o rei encorajou as pessoas, ficaram cheios de coragem, porque ele falou, olha o que o rei falou, sejam fortes e corajosos. Eu vou repetir. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanime por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. O povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Você já pensou? Você acha que você está sozinho em suas batalhas? Claro que não. Deus está conosco, Deus luta as nossas batalhas, senão, meu irmão, minha irmã, não estaríamos mais aqui. Quantos já se foram e não louvam mais a Deus? Porque já se foram, mas a nossa vida sempre há esperança de vitória, não é esperança de viver num sofrimento, de viver amargando, torturando problemas, só triturando na mente os problemas, só se preocupando, só reclamando, só com falta de fé, falta de dinheiro, falta de saúde, falta de entendimento. Está repreendido, já caiu por terra todos esses inimigos. Em nome de Jesus, seja forte e corajoso, corajosa, meu irmão, minha irmã, porque Deus luta as nossas batalhas. Vá em frente, não desista do que é seu, não desista do seu casamento, não desista do seu filho, não desista da sua saúde, não desista de ser uma pessoa alegre, animada, que dê glórias a Deus. Vai dando glória, é de glória em glória que Deus luta as nossas batalhas. Cada glória a Deus que você der é uma vitória que Deus te dá. Cada glória a Deus, lembra dessa palavra, cada glória a Deus que você der é uma vitória que Deus está lutando as suas batalhas. No momento você pode não ver mudança, aí você fala, por que isso? Por que continua? Eu estou orando, estou dando glórias, estou adorando a Deus, estou cantando para Deus. Olha, para Davi chegar até derrubar o gigante, Davi já tinha matado o leão, o urso, para salvar as ovelhinhas que ninguém dava nada por elas. Imagina nós aqui nessa terra, temos que ir dando glórias. Davi matou o gigante e depois Davi foi perseguido por um rei. Então, as nossas lutas, as nossas batalhas, quem ganha é Deus, quem luta é Deus. Tem o tempo certo, o momento certo, você só basta crer e confiar. Diga amém, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor está lutando as minhas batalhas e o Senhor está conosco, e o Senhor conosco, não temos derrota, é só vitória para a glória de Deus. E é em nome de Jesus que eu oro, já agradecendo
por Deus estar conosco, lutando a cada dia as nossas batalhas. Eu dou glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Em nome de Jesus, amém.